E aí, galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo para vocês da playlist de Geometria Analítica, dando continuidade aí ao conteúdo de ponto, os conceitos, né, mais visitados no conteúdo de analítica relativo a ponto. A gente viu nas aulas passadas definição de ponto, né, na Geometria Analítica, vimos o porquê de estudar Geometria Analítica, qual é a área do conhecimento que vai incluir isso aqui. Definimos ponto, depois distância, demonstramos o conceito de distância de pontos. Falamos sobre ponto médio, demonstramos tudo isso aqui. E agora sobre condição de alinhamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É o seguinte, nós vamos trabalhar com condição de alinhamento basicamente utilizando o conceito de ponto. A gente não trabalha com reta ainda, iremos já iniciar o conteúdo de retas, estudo da reta, né, estudo analítico da reta. E basicamente, o que nós iremos fazer? Vamos definir os pontos, né? Ou seja, o ponto P1, x1, y1, P2, x2, y2 e P3, x3, y3. Esses pontos estão alinhados no plano, especificamente, né? Estando eles alinhados no plano, não observe isso aqui como sendo P2 com ponto médio. Logicamente, você viu o conteúdo da aula passada, você percebeu que o ponto médio ele necessariamente tem que estar alinhado. Então, condição de alinhamento do ponto médio com os dois pontos de extremo, que seria o ponto A e o ponto B, por exemplo, aqui, ó, que nós resolvemos aqui, é um caso particular de alinhamento. Nem sempre o elemento vai estar no meio. Então, você pode imaginar o ponto P2 aqui, ele pode estar, no caso, um pouco mais próximo do P3, por exemplo, e pode estar um pouco mais próximo do P1. Então, tem esses casos aqui especificamente. O que nós iremos fazer? Se você percebeu, nós temos as projeções dos segmentos, as variações de y2 e y1, que seria esse comprimento aqui. Ó. Nós temos a variação y3 e y2, que é esse comprimento. Nós temos a variação x1, x2, x2 menos x1, seria a base desse triângulo menorzinho aqui, está em verde, o primeiro de baixo. E temos a base do outro triângulo menor, que é, no caso, x3, x2. Então, x3 menos x2. Então, se você perceber, nós temos toda a variação, isso aqui toda a variação inteira, que seria a base desse triângulo maior. Né? Assim como também a altura dele. Seria isso aqui tudo. Né? O que nós vamos fazer? Como esses triângulos eles são, nesse caso, retângulos são de mesma natureza, a gente sabe que eles obedecem à regra de serem triângulos semelhantes. Se são semelhantes, existe proporção entre eles. Você já estudou isso lá no sétimo ano. Então, o que nós iremos fazer? Vamos criar uma proporção. Vamos utilizar a geometria para isso. Né? A geometria, eu repito, vale para cá também. Tá? Inclusive no plano, né? No plano cartesiano. O que nós iremos fazer? É fácil ver que esses dois ângulos aqui, ó, eles são ângulos congruentes, ó, nos dois triângulos. Assim como também esses dois ângulos aqui em cima também, são ângulos congruentes também. E eles são de mesma natureza, e você percebe pelo fato de serem triângulos retângulos. Né? O que nós vamos fazer vai ser escolher aqui, por exemplo, a variação de x2 menos x1, que é a base desse triângulo menor. E essa variação aqui, ó, ela está para toda a variação x3, x1. Para toda essa variação aqui. Ou seja, a base do triângulo menor, de um dos menores, eu escolhi, no caso, o primeiro aqui de baixo, ele está para a base do triângulo maior, que é o completo. Está traçado aí em azul. A mesma coisa para a altura. A altura do menor está para a altura do maior. E você tem essa proporção aí. Igualdade de frações, você faz meios pelos extremos, não é isso? Multiplica os extremos. Muito bom. Fazendo isso, você vai ter a seguinte multiplicação. x2, x1, multiplica x3, y3 menos y1, né? E x3 é igual, no caso é x3 menos x1, vezes y2 menos y1. Você só vai passar agora, no caso, esse elemento aqui, ó, inteiro para o primeiro membro proximal, né? E vai ficar igual a zero. Você tem um conhecimentozinho aí sobre, no caso, geometria de álgebra linear, eu acho que do matrizes, nesse caso, né? O que nós vamos fazer aqui vai ser uma passagem, né? Vamos fazer isso aqui para lição determinante. Se você perceber, se isso aqui, ó, essa primeira multiplicação, ela seria a diagonal principal de uma matriz 2 por 2.
A multiplicação na diagonal principal ela mantém o sinal da multiplicação dos elementos. Como eu estou trocando o sinal para menos, como está aqui, aqui vai estar a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. E você vai ter uma matriz desse formato. A matriz delta, x2 menos x1, que está multiplicando y3, y1, como está aqui, do jeito que está aqui. Ó. E a diagonal secundária seria x3, x1, como está aqui, multiplicando y2 menos y1, trocando o sinal já que é a diagonal secundária. Essa aqui não é a única forma de você montar essa matriz, certo? Isso por quê? Porque existem outras formas de você também determinar a proporção entre esses triângulos. Você tem dois triângulos em azul, que podem ser comparados entre si, e você tem um triângulo azul, esse que eu usei, com um triângulo maior, e você pode comparar o segundo triângulo em verde com um triângulo maior. Teria pelo menos três formas de você fazer isso, né? Essa proporção que nós fizemos aqui. Lembrando que cada forma dessa dá para você alterar a posição dos elementos, mantendo a relação de proporção entre eles. Certo? Então, existem inúmeras formas de você fazer isso. Eu escolhi essa forma aqui porque ela tem um detalhe interessante. Eu já vou comentar com vocês. Que é justamente o fato de você fixar um dos pontos. Perceba bem, ó. Você fixa um dos pontos. Por exemplo, aqui está fixado o ponto P1, que tem coordenadas x1 e y1. Perceba que em cada coluna dessa matriz, eu fixei primeiramente a abscissa, depois a ordenada, e subtraí as componentes do ponto 1, que é x1 e y1. Eu poderia montar outra matriz, com as mesmas informações. Por exemplo, a matriz delta linha, por exemplo, fixando o ponto 2, né? Você teria x1, x3, menos o x2, menos o x2, isso nos dois pontos, né? Estou fixando aqui no caso o ponto 2. E você poderia, nesse caso, colocar y1, y3, subtraindo o y2 menos y2. E essa matriz é idêntica àquela outra matriz. Se você fizer o determinante aqui, você vai ver que vai dar a mesma coisa que isso. Então, é uma questão de escolha, de quem fixar. Eu escolhi esse formato para fazer porque é mais fácil de você decorar, né? Caso você esqueça essa demonstração, por exemplo, né? Você teria, no caso, como verificar isso aqui, fixa um dos pontos, dos três pontos, as coordenadas de um dos três pontos, e você coloca a primeira coluna o x do ponto que você, dos dois pontos que você não fixou. Na segunda coluna você coloca as ordenadas do ponto que você não fixou. E em cada coluna você vai subtrair o x e na segunda coluna o y do ponto que você fixou. O determinante tem que ser igual a zero. Existe uma interpretação geométrica para isso aqui. Você também entende o conceito de determinante, ele demonstra para a gente o cálculo de área com vetores, né? Então, você já estudou um pouco de vetores, já fez a ligação de vetor com um determinante, com as colunas de uma matriz. Você sabe que no plano cartesiano tem como representar os vetores, né? Especificamente. E que esses vetores, quando você calcula o determinante, você está calculando a área. Né? Então, com dois vetores, eu consigo fechar a figura formando um triângulo. Imaginemos que três pontos, um deles não estão alinhados, porque dois pares de pontos sempre estão alinhados. Foi o que nós vimos aqui, ó. Dois pontos sempre estão alinhados. É a questão básica de geometria. Aqui você já vai ter um terceiro ponto, que pode ou não estar alinhado. O que vai garantir para a gente é o seguinte: se você tem um ponto que está alinhado com esses outros dois pontos, e tem um alinhamento com eles, isso significa dizer, esquecendo o conceito de reta, iremos usar o conceito de reta logo após essa aula, para determinar isso aqui também. Se um dos pontos não está alinhado, você consegue formar, nesse caso, por meio dos vetores, você fecha uma figura. Você pega aquelas operações com vetores, você já entendeu, já faz e já compreende bem. Eu consigo montar um triângulo. Eu consigo fechar a figura com dois vetores, eu consigo fechar com um terceiro vetor, que seria a soma desses vetores, né? Pela regra do polígono, né? Feito esse processo de fechar a figura, eu posso calcular a área dessa figura, que é um triângulo. Então, o determinante dessa matriz que nós calculamos aqui, ó, ele me dá a área desse triângulo
após eu conseguir representar eles no plano, né? Os vetores. Lembrando que, em termos de analítica de vetores, cada coluna dessa matriz é um vetor, né? Aí você vai ter, no caso, um número ali. O determinante que retorna um número. Então você calcula o determinante. É o que nós fazemos aqui, né? Iremos fazer um exemplo aqui daqui a pouco. Então, com esse número que você tem, você teria, no caso, a área da figura formada pelos dois vetores especificamente. Sabendo disso, você verifica que se os pontos estiverem alinhados, o valor que você teria do cálculo da área dessa figura seria, no caso, não a figura. Não teria figura e cálculo para fazer de área, né? Daria zero. E é o que nós estamos vendo aqui. Se o determinante da matriz for zero, significa dizer que a área desses dois vetores está formando a figura de área zero. E só pode ser possível se o triângulo não for um triângulo, né? Se ele for realmente um segmento com esses pontos alinhados. É o que nós iremos fazer aqui agora, demonstrando, explicando, né? Um contexto de cálculo mesmo, uma aplicação numérica. Você vai definir o ponto P1, ponto P2, ponto P3. Então a gente vai fazer o quê? Fixa o 5, que é o x do ponto 2, eu vou fixar o ponto 1. Então eu vou subtrair o 2 e o menos 5 em cada coluna. Então 5 menos 2, 4 menos 2, aí 3 menos 5 e 2 menos 5. Que é o que nós temos aqui. Feito isso, você vai ter 5 menos 2, 3, 4 menos 2 é 2, 3 menos 5 é 8 e 2 menos 5 é 7. Então você faz diagonal principal, mantém o sinal. Então 2 vezes 3 vezes 7 dá 21. E 2 vezes 8 dá 16, subtraindo 21 menos 16 dá 5 positivo, né? Vou botar aqui mais 5, né? Então 21 menos 16. Isso dá 5, que é diferente de zero. Consequentemente, esses pontos não estão alinhados. A nossa aplicação é essa daí. Então, muito bom. Perfeito. Eu vou fazer um vídeo também demonstrando para vocês isso no plano. Vamos ver como é que funciona no plano, né? Ver se tem realmente uma interação geométrica utilizando vetores aí, certo?